Você que curte um som, estaciona aí que o Na Garagem tá no ar. Um som cheio de sentimento e improvisação, com influências do ragtime. Uma combinação de culturas. Há quem diga que se não fossem os escravos trazidos da África, os americanos nunca teriam conhecido este gênero musical. Hoje no programa, a banda Trio 22, para conversar e tocar um bom jazz. Galera, sejam bem-vindos aí ao nosso programa. Queria que você apresentasse a galera aí pra gente. Joia, bem, eu sou Fausto Lessa, sou baixista, acústico, elétrico. Esse é o Diego Frasson, baterista. Bruno, pianista, tecladista. Bruno Venturim. É isso aí. Legal. Fausto, você concorda que se não fossem os escravos africanos, os americanos nunca teriam conhecido o jazz? Não é assim tão simples, né, a formação do jazz, assim, mas tem a grande influência dos escravos, né, que é o começo da história, de misturar o blues, mas isso aí tem uma história meio longa, porque também tem uma grande influência dos crioulos, que eram justamente os mestiços, né, de negro com o branco. E esses caras tiveram uma possibilidade durante uma época de ter estudo, como o branco tinha estudo musical, então formação clássica. Então trouxe junto a isso a teorização do jazz, né? Um embasamento teórico e mais uma informação maior também, deixar de ser só uma coisa intuitiva, né? Isso bem na formação, New Orleans, Congo Square, que era uma praça onde se reuniam justamente os negros, esses
curioso para fazer esse tipo de música, né? Começar a desenvolver esse tipo de música deles. E por aí vai, né? Certo. A formação de vocês, Fausto, conta aí pra gente como é a formação de vocês, você, do Diego, do Bruno. Tá, bem, começar de lá pra cá, o Bruno é daqui do estado, nós três somos aqui do estado, mas tivemos um caminho diferente. O Bruno foi morar em São Paulo, estudar lá música, é formado lá, Faculdade Carlos Gomes, São Paulo. E estudou, todo mundo teve um caminho meio grande assim, né? Mas é isso, resumindo, o Bruno estudou em São Paulo, fez faculdade lá, o Diego fez faculdade no Rio, Conservatório Brasileiro de Música, percussão erudita até. E eu que sou formado aqui pela UFES, curso de licenciatura em música, né? E com uns cursos também do exterior, como na East Carolina, que eu pude estudar um pouco até a respeito do jazz especificamente, né? E aí a gente, fora isso, a vivência aí, a tocada, né? A gente sempre toca bastante, estamos sempre por aí. Em relação, cada um tem uma especialização em música. E em relação a lá fora, você disse que os dois já saíram do estado, você já foi para o exterior. O que você tira dessa experiência que você teve lá fora? Você, o Diego também, o Bruno, fora do estado. Conta pra gente isso. Nossa formação, a gente foi buscar a gente fez ao contrário, né? Primeiro a gente começou a tocar e começou a trabalhar até, e depois a gente foi buscar formação, porque quando a gente estava na época de fazer vestibular e esse tipo de coisa, não tinha curso de música popular no estado, não tinha nem o curso de licenciatura na UFES. Então a gente começou a fazer aula e procurar professor, até às vezes fora do estado, e aqui também, eu e o Fausto mais, né? O Bruno saiu mais cedo um pouco, e a gente já fez aula com o pessoal, já procurou muito, mas acabou ficando ao contrário, porque não tinha uma formação formal aqui. A gente teve que procurar por outros lugares. E estudamos aí, né? Estamos estudando até hoje. Você, Fausto, teve lá na Carolina do Norte. Como é que foi essa experiência de estar no exterior e vir para o Brasil? O que você aprendeu? O que isso te trouxe? Pois é, isso aí foi uma bolsa do MEC, na verdade. Graças ao MEC, aí tá, o governo pagou, eu consegui essa bolsa aí, com uma seleção que teve, eu consegui. E está estudando justamente... eu peguei matérias relativas ao jazz, por já ter essa coisa de querer tocar e tudo fazer. Eu aproveitei a oportunidade e escolhi disciplinas da universidade. Lá tem um curso de jazz que é bem estruturado, assim, já bem antigo, tem um respeito legal lá. E aí eu pude estar estudando, escolhi até por essa curiosidade minha de estar estudando a história do jazz, a prática do baixo acústico, eu aprendi lá e tudo mais, tive ótimos professores. E o legal de lá é isso, porque tem já uma escola da música popular deles mais antiga, já formada desde cedo. A nossa música aqui brasileira também o nível é tão bom quanto, mas ainda carece de chegar ao nível de as escolas, já de chegar a um nível já de padronização do estudo, mas eles estão na frente nesse ponto, eles já estão mais estruturados no estudo da música deles do que comparado a nós. E quando vocês decidiram se unir, 3 jovens, para tocar jazz, quando que foi isso? Bem, a gente está tocando junto tem quanto tempo, Bruno? Já tem mais de um ano, já tem mais de um ano. O que acontece é que Vitória, por incrível que pareça, tem um circuito de jazz legal. Tinha um pessoal mais antigo que já vinha tocando aí, né, outras gerações. E aí a gente começou a se interessar pela busca, né? A gente começa a estudar um instrumento, começa a tocar e vai sempre buscando alguma coisa que tem um desafio, né? Um desafio, uma novidade. Aí quando chega no jazz, porra, é desafio pra caramba. Tem coisas bem complicadas harmonicamente, melodicamente. E aí acaba se encontrando, os grupos se encontram, né? Os grupos se encontram. Quem toca rock se encontra, quem toca reggae se encontra. E a gente acabou se encontrando nessa aí de tocar jazz. Trio 22, esse nome daí, Fausto. Como que surgiu esse nome, Trio 22? Trio 22. Tem histórias assim, mas não tem muito uma razão própria de ser, não. Precisava do nome, a gente estava tocando há muito tempo. E umas coincidências aí com esse número 22 foram acontecendo. Algum fato curioso?
Não, deixa pra lá. Isso aí a gente vai fazer um segredo, isso aí. Vamos fazer um mistériozinho. Mas... Além de tocar jazz, vocês exercem alguma outra atividade? Bruno, Diego? Fala aí. Assim, a gente também trabalha só com música, né? E eu dou aula e toco na noite, né? Os meninos também agora estão mais parados de dar aula, mas é mais isso, dar aula e tocar mesmo. A gente já passa às vezes por tocar outros estilos também, né? Tem muito tempo, né? É. Semana a gente vai tocar Não tem muito tempo também, né? Se você quiser fazer direito e se dedicar. Essa semana a gente vai tocar de segunda a sexta, todos os dias, então não tem... E são vários repertórios com várias pessoas em vários lugares. Você não... Né? Você tem que se dedicar, você tem que fazer. A coisa vai te puxando, né? Não tem como fugir, né? Você não dá pra... Tem gente que consegue, assim, manter um outro emprego, mas acaba um pouco baixando o nível do você não tem tempo para se dedicar, né? Para manter ali a sua performance de alto nível, né? O Fausto comentou agora há pouco que vocês se conheceram tocando por aí. Por mais que pareça, Vitória tem um circuito de jazz. Como que é a relação de vocês com outros músicos também que tocam jazz, Diego? Excelente, né? Porque os mais velhos, assim, né? Não sei, o Afonso Abreu, quem mais aí que tem das antigas, Mário Rui, eles veem a gente assim como alguém que vai manter aquilo ali. Para eles é interessante, eles gostam, eles prestigiam, dão força. É bem legal, a gente tem uma relação muito boa. Eles respeitam a gente bem, é bem legal, assim. Tipo. O que essa convivência traz, assim, para a banda Trio 22? Assim, a convivência com esse pessoal... Com os músicos, isso. Troca de informação, diversão, né? Os caras são amigos também, apesar da diferença de idade, a gente pensa bastante parecido, né? Assim, é a galera legal. Uma pergunta no geral, já que vocês todos saíram do estado para tocar jazz, voltaram hoje. Como que está o jazz hoje no Espírito Santo? Essa visão de vocês em relação a esse gênero musical? Bom, eu vim de fora, né? Há pouco tempo. Então, porque eu estava em São Paulo, fiquei lá estudando e estou aqui há 1 ano e meio, né? Cheguei e encontrei esses caras aí que, para mim, são os melhores músicos que tem hoje em dia aí. Baixista, muito baterista. obrigado. E eu acho que está crescendo bastante. O pessoal está indo assistir, o pessoal está conhecendo mais sobre jazz. A gente encontra na noite, assim, quando a gente está tocando, encontra pessoas que a gente pode conversar a respeito de discos, de músicos, e de igual para igual, assim como lá em São Paulo, onde eu fiquei lá bastante tempo, né? Tá certo que lá, por exemplo, tem mais músicos, né? Então... Mas aqui tem um pouco menos, porque é uma cidade um pouco menor, né? Mas tem uma vivência de jazz, sim. O mercado está crescendo, tem lugares para tocar, tem gente que gosta, e aí só vai... O pessoal que está aqui estudando também está se aprimorando bastante, né? Os músicos daqui, né? E hoje em dia está tudo meio globalizado, então eu acho que a tendência é você tocar jazz em qualquer lugar do mundo, tocar música brasileira em qualquer lugar do mundo também, porque o acesso, né, às gravações é fácil com a internet, essas coisas, né? Pra gente finalizar esse bloco, vocês tocam mais uma pra gente aí? Com certeza.
Afonso Abreu, Marco Antônio Grijó e Pedro de Alcântara. Eles formam a banda de jazz que honra a tradição musical do Espírito Santo. O Afonso Abreu Trio começou com uma velha amizade. Afonso Abreu e Marco Antônio Grijó já tocam juntos há mais de 40 anos. Há 10 anos se juntou à dupla o pianista e maestro Pedro Alcântara. No final do show, tem-se o sentimento de privilégio de presenciar esse raro momento, a marca de um tempo passado que pelas mãos desses 3 talentos podem sempre ser presentes e reais. Resta somente o nosso aplauso.
o Na Garagem está de volta com o jazz do Trio 22. Todos sabem que vocês adoram jazz. Quando começou esse gosto pelo ritmo, Fausto? Vamos lá, né? Olha só, no meu caso, eu tive a oportunidade no segundo grau, na escola federal, eu tinha um maestro bem legal, Célio de Paulo, responsável por formar muito músico aqui no estado, a maioria, com certeza a maioria. Então ele começava, lá tem a orquestra da escola técnica, né, que agora é Cefet, que é a orquestra pop jazz. Então lá foi onde eu comecei a ouvir um pouco de jazz e gostar, né, começar a compreender um pouquinho do funcionamento da estrutura, né, e dos estilos. E demais eu falei, Bruno, você também, você, Diego. Raramente a gente começa a tocar um instrumento, acho por causa do jazz, assim, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente não tem, igual o Fausto falou, o ensino não é tão difundido, né, assim. Então eu comecei tocando teclado e violão, assim, músicas que a gente ouve no rádio e tal. E aí a primeira vez que tive contato mesmo com jazz, assim, foi no Festival de Inverno de Domingos Martins, que eu morei em Venda Nova do Imigrante, né, um município aqui do estado, e eu morava lá e fiquei sabendo que tinha esse festival, eu fui para lá, mas sem saber do que se tratava muito bem, né? Sabia que era música, eu queria aprender música. Aí chegou lá, tinha um professor que é um grande pianista aqui do estado, que se chama Fabiano Araújo, que foi meu professor, né, me ajudou a entrar na faculdade e tudo, né? E aí ele me mostrou as primeiras coisas, os discos, né, de Ticoria, McCoy Tyner, essa coisa toda aí, né, Miles Davis. Aí desde então fui só indo atrás, né, procurando coisas novas, né. Realmente foi uma coisa que me impressionou muito, assim, o jazz, né, aquela coisa que você, acho que com todo mundo é assim, né, que a gente toca um instrumento, ouve pela primeira vez o jazz, fica meio impressionado, é aquela coisa que vai atraindo a gente, aí você vai atrás de mais discos, né, conhecer mais, né. Fala aí, Diego. Não sei, não lembro exatamente quando que eu conheci o jazz, mas eu comecei a gostar porque a gente, músico, né, sempre ficava naquela de acompanhar um cantor ou fazer o trabalho de uma banda, não sei o quê. E no jazz a gente pode, você pode ser o baterista e pode ser o artista também, vamos assim dizer. Você não é um cara que fica lá atrás, você tem espaço para mostrar o que você gosta de tocar. E é a área onde a gente pode improvisar, né? Em que situação que a gente ia chegar aqui e tocar, sei lá, forró aqui sem cantor, ou então tocar né, qualquer outro estilo, é muito difícil assim. E um pouco assim, isso que a gente faz não é só jazz, né? A gente traz uma linguagem jazzística para música, né? A gente toca música brasileira numa linguagem jazzística, com improviso e dependendo do nosso humor também. A gente quiser tocar mais rápido, a gente toca mais rápido, quiser tocar mais alto, toca mais alto. Não, isso que me atraiu. Não, Quais são as influências musicais de vocês, além do jazz, Fausto? Bem de vocês mesmo, a gente tem um gosto bem parecido. Influências musicais. Fora o jazz, bem, estrangeiro, acho que são 3 principais, que é o jazz, a música cubana, né, que a gente gosta muito também. Não só a salsa, mas tem muita coisa, né? Música latina em geral, né? É muito legal. E também esse funk americano, essa escola do funk, principalmente para baterista, baixo, tecladista também, né? Com aquelas... Então, assim, James Brown, Tower of Power, começar a falar aqui, o pessoal já começa a falar aí o nome do pessoal. E aqui no Brasil, com certeza, ritmos brasileiros a gente é bem fã. Principalmente samba e bossa, que a gente toca muito, baião também a gente toca um bocado, né? E mais o que? Tá faltando... Um pouquinho de da música erudita europeia também, né? A questão dos arranjos também, harmonia, a gente gosta de ouvir essas coisas também, né?
A gente ouve um pouco de tudo, assim, né? Porque a música, esse jazz que a gente toca, na verdade, é bem uma fusão de várias coisas, né? Música brasileira com jazz, com música cubana, com música erudita, né? Muita influência da África também, ritmos africanos, né? Com certeza. Isso aí. Bruno, o jazz é caracterizado pelo seu ritmo sincopado e cheio de improvisações. Explica pra gente essa característica do jazz. Isso foi coisa que os negros trouxeram, né, veio, como você falou no começo, dos escravos mesmo, né, as matrizes rítmicas da África, né, que a gente encontra no Brasil aqui no candomblé, aí mais posteriormente no maracatu, no baião, nos ritmos brasileiros, né. Então isso aí trouxe um pouco mais de liberdade para aquela coisa que tinha antes da música erudita, né, que é a música erudita clássica, né. Europeia é uma coisa mais formal e mais certinha, a gente vai, né, você toca tudo mais com menos liberdade, digamos assim, no ponto de vista da escolha das notas. E o jazz propicia isso, a gente sempre toca um tema e improvisa em cima, né. Você acha que, no caso, essa característica de improvisação do jazz continua como antes, atualmente? Isso é uma linguagem que vai se desenvolvendo, né? Vai ganhando outras influências, né? Por exemplo, a linguagem do jazz aqui no Brasil foi ganhando influência da própria música brasileira mesmo, né? A improvisação que a gente faz não é só baseada em jazz, é baseada também na música brasileira, nas figuras rítmicas da escola de samba, por exemplo, né? Dos tamborins e tal, a gente passa isso para improvisação nossa também. Então, conforme vai passando o tempo, vai agregando novas coisas à linguagem da improvisação, né? Fausto, hoje, então, pra gente, o que caracteriza o jazz tradicional? O que a gente chama hoje de jazz tradicional é complicado. O jazz tradicional seria o que a gente podia dizer do straight, né, que é o jazz bem... Porque são várias fases. Então, quando você tem, por exemplo, swing, a época do swing, Duke Ellington, né, as big bands e tudo mais, que tocavam temas que ficaram consagrados, assim, viraram standards. Então, quanto a isso, a gente costuma chamar isso de jazz tradicional. Seria, o New Orleans, o Louis Armstrong, né, e toda essa turma. Porque, como o Bruno falou na improvisação, também houve, assim... Foram coisas novas aparecendo. A improvisação da época do swing é diferente da improvisação da época do bebop, assim como a improvisação aqui no Brasil é diferente. Nem tanto, até pela influência do próprio jazz que a gente tem, porque, como a gente tinha falado antes, a escola a escola de música, de teoria, da música popular, desenvolveu muito antes. Então, acredito que a maioria dos músicos hoje no Brasil acabaram estudando essa matéria de improvisação pelos livros americanos ou por alguém que foi estudar lá e voltou e começou a ensinar aqui, né? Então agora que está começando essa coisa de desenvolver a improvisação mais brasileira, né? De ter uma linguagem própria. Então o jazz tradicional seria esses temas que a gente toca mais da época do swing, que foi imortalizado, jazz que tocava em filme, né? Porque em Hollywood antigamente tinha muito essa coisa, né? do jazz quando surgiu, era muito música de filme, muito música para filme, para cinema, né? Então isso desenvolveu essa história. A música foi tão conhecida que passou a ser de certa forma tradicional, né? Como diferenciá-lo do fusion, por exemplo, Fausto? Pois tem um sistema, mas tem um esquema mais ou menos que a gente separa por data, assim, também, que não é exatamente preciso, porque é história, né? Então, assim, mas tem o jazz da década de 20, 30, tem o jazz da década de 40, começou o bebop, né? E o fusion marca mais ou menos a época que começou Miles Davis, o próprio, a tocar um som mais diferenciado naquela fase dele, até que o pessoal causa muita confusão, porque a época que ele dava umas entrevistas meio polêmicas a respeito de droga e tudo, então
Weather Report, que é uma banda também, Joyce Avinu, Jaco Pastorius, um pessoal que fez essa mistura do jazz com rock, né? A princípio era muito baseado nisso aí, o fusion, né? Que já é uma coisa mais moderna até por essa mistura e pela época, né? As coisas vão mudando, né? O pensamento do ser humano, a época, tudo gera mudança, né? E elétrico também, né? Os instrumentos, elétrico, em vez de piano acústico, teclado. Até porque era o começo de desenvolvimento dessa tecnologia, né? Do teclado, os timbres, sintetizadores, baixo elétrico, baixo sem traste, que justamente esse cara do Weather Report, o Pastorius, que fez um baixo elétrico, ele arrancou os trastes dele, né? Para fazer um... Então são coisas que são fases, né, da música. O fusion tá meio nessa mistura aí do jazz com rock. Aproveitar então e tocar mais uma, Trio 22 pra gente. Vamos embora. Né?
A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta.
programa está de volta e quem estaciona aqui é o Trio 22. Fausto, como você define o jazz brasileiro hoje? Bem, o jazz brasileiro eu acho que é um pouquinho do que a gente acabou de tocar aqui, né? Que é justamente o quê? Você pegar essa forma de tocar jazz brasileiro que a gente chama, não é que jazz igual o americano faz. É justamente o jeito de tocar a música com improvisação, com arranjo próprio, com liberdade para criar da forma que quiser, né? Então vale o que os americanos faziam no jazz, que é pegar temas tradicionais da música popular, temas conhecidos, e tocar de forma jazzística, né? Ou seja, você tem um esquema que acontece no jazz que tem um pouco a ver, que é você tocar o tema da música, expor o tema, né? Como a gente tocou o Barquinho, a gente toca o tema, depois seguem os improvisos, né? Quem quiser improvisa, e depois toca o tema novamente para encerrar. Então essa é a forma que a gente costuma falar de improvisação dentro do jazz, né? Tem, lógico que tem várias variações disso aí. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala em jazz brasileiro, é um pouco isso, é a forma de tocar, tendo improvisação e tendo uma releitura do tema, né? Já acordei todo mundo? Bossa nova e samba, etc., tocar de forma jazzística, né? Bruno, vocês possuem criações próprias. A criação é coletiva? Então, funciona assim, o nosso trio é assim, alguém traz um tema feito, né? Pois na maioria das vezes sou eu que gosto mais de compor. Aí eu faço um tema em casa, aí trago pra gente no ensaio da gente, e aí cada um vai acrescentando uma coisa, né? O Fausto dá uma ideia, o Diego dá outra, e a gente vai criando assim os arranjos em cima da composição, né? Então eu venho com a ideia inicial, né? E a gente vai criando o arranjo em cima. Então essa parte do arranjo, né, é coletivo. Uma dica sua, quem curte um jazz, onde deve ir para ouvir um bom som? Aqui em Vitória? Bom, tem várias opções, né? Rua da Lama na terça-feira. A gente Imperdível. Já vamos fazer aqui a nossa propaganda. A gente toca toda terça-feira lá na Rua da Lama, né? No bar Cochicho da Penha. A gente toca ali toda terça a partir das 9h30. Então toda semana tem jazz lá. Mas tem outras casas aí, né? Que também tem. Fala aí, Diego. Tem uma casa nova que abriu recentemente, que é o Espírito Jazz. Café Touché também costuma ter uma programação lá em Vila Velha, né? Café Touché costuma ter uma programação. Segunda-feira na Curva da Jurema, né? Espaço tradicional aí. Balacobaco na terça também, na concorrência. Bar Balacobaco na Praia do Canto, de terça-feira. Que mais? Estamos esquecendo de mais algum lugar? Tem alguns outros lugares também. Augustos na quinta, centro da cidade. O Bar Augustos, de quinta-feira, tem lá no centro da cidade. E outros lugares também que eventualmente também tem shows de jazz, né? Fausto, como a banda ainda é nova, quais são os planos de vocês? Os planos o primeiro plano é continuar tocando, né? É continuar tocando todo esse ano, porque o jazz tem essa coisa, como a gente acabou de falar, tocar em bar, né? Tocar em barzinho, umas recepções, algumas coisas, evento fechado, né? Esperar que você vai, assim, ter uma repercussão tocando jazz de uma banda, de um grupo pop, uma coisa que toca, é ilusão, porque realmente primeiro a gente faz porque gosta, primeiro de tudo a gente toca o jazz porque gosta, né? E assim procura viver do que gosta, né? Procura tocar em barzinho. Então a perspectiva é gravar assim um disco tal, para ter o registro nosso, assim, legal do que a gente faz, né? Nesse momento que a gente está tocando. E continuar trabalhando. A perspectiva do músico, no nosso caso aqui de jazz, é trabalhar, é poder estar sempre trabalhando. A perspectiva é essa, né? Tocar a vida. Aproveita e fala pra galera o contato de vocês, quem quiser contratar a banda. Legal. Contato... Bem, o contato geralmente quem faz é o Diego aí, que é o empresário aí do grupo aí. Então o telefone 99764122. De
De novo, fala de novo. 9976-4122. Tem o MySpace, Tem o fala aí, nosso Bruno. site, que é www.myspace.com/22trio, né? Trio 22 ao contrário. www.myspace.com/22trio. E tem o nosso e-mail, um e-mail que eu tenho, que a gente tem um serviço de mailing, né? A gente manda sempre que vai tocar, a gente avisa o pessoal, né, que gosta. Que é, se alguém quiser receber essa programação, é só mandar o e-mail para bruno.datas@gmail.com. A gente manda a programação, é isso aí. O Na Garagem de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, Bruno, Diego, Fausto, que o Trio 22 tenha cada vez mais sucesso. E se você aí de casa tiver alguma sugestão de banda, é só enviar um e-mail pra gente, nagaragem@faesa.br. Tchau, galera. Até o próximo programa.
Música